No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com Virgílio Fernandes de Almeida, Luiz Edmundo Alves e Léo Cunha sobre o tema literatura e internet. Virgílio Fernandes de Almeida é pesquisador, doutor em Ciências da Computação, professor titular da UFMG. Luiz Edmundo Alves, poeta videomaker, editor da revista eletrônica Tanto. E Léo Cunha, escritor, jornalista e professor do UniBH, é mestre em Ciência da Informação pela UFMG. Tudo bem com vocês? Grande prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre um tema já bastante atual e polêmico, né? Então nós vamos tentar aqui conversar, bater um pouco de bola sobre no nível de especialidade de cada um de vocês. E eu gostaria exatamente de, já para criar esse ambiente, pedir a cada um que dissesse para nós que nível de envolvimento possui nessa relação literatura e internet. Virgílio. Bem, eu faço... A minha área de trabalho é a pesquisa em ciência da computação. E ao trabalhar em ciência da computação, a gente percebe que a linguagem técnico-científica é, às vezes, pobre para explicar a relevância, o impacto que essa mudança, essa transformação que as tecnologias da informação estão trazendo para a sociedade. E eu acho que, aí, no meu caso, eu fui buscar na literatura as metáforas para tentar entender um pouco mais do problema. E aí, usando textos de autores como autores universais, como Guimarães Rosa, Thomas Mann, Drummond e Borges, para tentar entender fenômenos que são ainda não claros, não identificados pelo homem ainda, como, por exemplo, esse excesso de informação que caracteriza essa nossa era. Ok. Nós vamos depois desdobrar um pouco esse assunto. Luiz Edmundo. Bem, o trabalho da gente é com a Tanto, numa revista eletrônica de literatura, onde a gente trabalha com diversos autores do país inteiro, fazendo tanto a literatura contemporânea como trazendo alguns clássicos. No caso dos clássicos, a gente procura reproduzir alguns textos de poetas, por exemplo, mas para servir como referência de leitura. O nosso trabalho é mais voltado para a poesia brasileira contemporânea. Então, hoje a gente publica poetas do país inteiro, de diversas tendências, sem uma direção definida, ou seja, procurando trabalhar com a boa literatura. Sendo que, além da poesia, temos também uma seção de contos, artigos, uma galeria de arte e estamos no ar há 2 anos. Ok, depois também nós comentamos um pouco mais sobre essa experiência, né, nesse novo ambiente, que é o ambiente da internet. Léo? Bom, o meu envolvimento é o seguinte, eu fiz um mestrado em Ciência da Informação na UFMG, onde eu decidi estudar o fenômeno que eu chamo de hiperliteratura. O que é essa hiperliteratura? São textos, né, narrativos criados especificamente para o meio hipertextual, né, para a publicação eletrônica, seja em CD-ROM ou internet. A maioria dos textos são na internet. Então, textos que não fariam sentido impressos, são textos que se utilizam na sua concepção mesmo. Já no ambiente digital. Já de elementos próprios da publicação eletrônica, como a interatividade, como a capacidade de alteração, como a não linearidade, como a espacialização, né, que eu chamo aí de uma poética dos links, e depois a gente vai desenvolver um pouco mais. Mas então não é assim, simplesmente colocar textos literários na internet, né? É outra coisa, são textos criados para esse meio. E já existem, né, centenas de textos assim, e eu escolhi analisar alguns deles. Ok, bom, nós vamos separar a nossa conversa em 2 módulos principais, eu diria assim, né? O primeiro é considerando a internet como um suporte que facilita o acesso à literatura, que é o nosso objeto principal de discussão, né? Ou então permite que se estabeleçam novas relações de diálogo em torno da literatura, mas sempre mediados por esse suporte. E o segundo, a gente vai comentar exatamente sobre essa parte que o Léo nos levanta, que é a internet como condição para manifestação de novas formas de arte. Então, nessa primeira pergunta, eu até já pediria o Luiz Edmundo, que tem essa experiência com uma revista eletrônica,
Na sua opinião, como é que fica essa diferenciação entre o meio impresso e o meio eletrônico como formas de acesso à literatura? Eu acho que tem muita diferença. Para começar, primeiro, seria em termos de um custo. Hoje, fazer uma revista, por exemplo, eletrônica na internet, custa infinitamente menos do que se fizéssemos uma de papel. Uma outra, eu acho que é a interatividade. Você poder manter o contato constante com o leitor e vice-versa. Uma terceira seria também isso que o Léo falou, que é a possibilidade de você mudar aquilo que já está, que teoricamente estaria pronto, né? Eu acho que por aí. E a internet, sobre esse aspecto, ela só vem a facilitar. Ela é um instrumento poderoso de ajuda aos escritores, justamente por isso. Não apenas para você poder divulgar o seu texto, mas acho que a partir do momento que o escritor divulga seu texto, ele também é motivado a produzir mais. Quer dizer, o trabalho se torna uma coisa mais gratificante. Para os poetas, então, eu acho que isso foi uma redenção, eu costumo dizer, sabe? Porque antes mesmo da internet, eu acho que já havia uma rede de comunicação no país, que se fazia independente da internet, que era via correio mesmo, né? Assim, eu já mantinha esse contato com vários poetas do país via correio. E com a internet isso se intensificou e aumentou em proporções. Então, eu acho que sobre esse aspecto, a internet é um instrumento poderoso de ajuda à literatura. Léo, sua experiência, você é autor de aproximadamente 40 títulos? Não, chegando aos 30. Chegando aos 30. Títulos de literatura infantil, né, infanto juvenil e literatura adulta também, na crônica. Uma experiência muito relevante, inclusive, na crônica da imprensa diária. Como é que está a sua visão de autor de obras eminentemente para o suporte impresso e você que tem essa visão no outro extremo, que é da internet como suporte para novas formas de arte? Eu acho que realmente ainda existem problemas para serem resolvidos, né, a famosa questão dos direitos autorais, que ainda realmente ainda não chegamos num denominador comum, vamos dizer assim, né? Recentemente a editora Nova Fronteira veio me procurar, eu tenho 3 livros lá na Nova Fronteira, pedindo para fazer um adendo para o meu contrato, para disponibilizar online meus livros, assim como a Nova Fronteira já está fazendo com o livro do João Ubaldo, né? Só que aí o livro do João Ubaldo, a diferença é que ele primeiro está indo online, as pessoas podem comprar, apesar de não ser essa hiperliteratura, é um texto né, linear, normal, tradicional. E depois dessa venda, ele será vendido impresso. E no meu caso, já são livros que estão impressos e que eu teria um adendo para publicar online. E eu ainda não respondi, não, ainda estou assim, pensando como que eu vou fazer uma contraproposta, assim, porque eu imagino que o direito autoral deva ser aumentado, né, porque está caindo uma série de custos com gráfica, com coisas que o Edmundo falou, né, então com gráfica, com fotolito, então isso eu acho que permitiria um aumento do direito autoral do escritor. Então isso são coisas que a gente ainda tem que discutir. E essa discussão ainda está em caráter universal, porque não é uma questão particular deste ou daquele país, né? Uma convenção internacional. Bom, no próximo bloco nós voltamos, eu vou pedir ao Virgílio para fazer para nós uma exploração sobre as condições técnicas da rede e aquilo que a literatura pode se beneficiar dela. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com Virgílio Fernandes de Almeida, Luiz Edmundo Alves e Léo Cunha sobre o tema literatura e internet. Virgílio, você é um especialista em ciência da computação e hoje a internet é um dos principais objetos de estudo da sua área. Eu te questionaria o seguinte, a internet como suporte a esse armazenamento de informações, pensando na biblioteca, quer dizer, aquela ideia de que antigamente, presentemente, nós ainda temos que sair de casa e ir até um local específico, assim denominado biblioteca, e hoje essa conceituação já vem se modificando, quer dizer, a biblioteca hoje vai até você, né, através do acesso em rede. Eu gostaria que você comentasse isso para nós e dissesse como é que está o crescimento desse manancial biblioteconômico, né? Bem, eu acho que aí tem 2 pontos interessantes. O primeiro é o seguinte, quando a internet surgiu, as pessoas começaram a procurar uma metáfora. O que é isso? O que significa a internet? E a primeira metáfora, assim, mais assim, que fez mais sentido na época, isso há 10 anos atrás, era que a internet é uma grande biblioteca. Tá?
onde você tem de tudo, tem todo o conhecimento armazenado. Mas tem algumas diferenças que a gente vai percebendo. A primeira é o seguinte: quando você vai a uma biblioteca, você tem o auxílio de uma bibliotecária, de uma especialista que te diz onde estão as obras, que te diz, por exemplo, a qualidade de certas obras, que pode te dar certas orientações. A internet, ao contrário, é uma biblioteca de tudo, onde cabem coisas boas e cabe lixo também. Então até tem um poema interessante de João Cabral, que chama-se Museu de Tudo, e eu acho que a internet é um museu de tudo. Então fica difícil, às vezes, você identificar ou separar o joio do trigo nessa biblioteca imensa, nesse repositório de informações. Se a gente usa, por exemplo, os recursos, as máquinas de busca para descobrir aonde tem isso, a gente percebe que vem tanta informação que se tem a sensação de que não se sabe o que fazer com aquilo. Então a internet é extremamente útil, mas há um caminho longo ainda até que a gente possa usar e descobrir as informações de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que, por exemplo, né, você está procurando, suponhamos, informações sobre o bicho, o animal jaguar. Então coloca jaguar. Isso vai te dar milhares de referências, não só do animal, como do carro e como de várias outras coisas. E cabe a você separar essas coisas. Claro. Então a internet, nesse ponto, ela não tem um filtro, quer dizer, tudo cabe na internet. Então, ao contrário de uma biblioteca, onde tem o filtro do processo seletivo de compra, de aquisição. Então tem uma grande utilidade, mas ainda exige um trabalho das pessoas para se descobrir o que vale a pena e o que não vale. Agora, quando você fala em trabalho de pessoas, você situaria isso em instituições também, por exemplo, a escola? Bem, eu acho que, existem duas possibilidades aí também. Existem os trabalhos das instituições que tentam, por exemplo, quando você busca uma informação numa biblioteca já estabelecida, a Biblioteca do Congresso Americano. Então, você está tendo acesso a obras que já foram previamente selecionadas por aquela biblioteca. E existem, por exemplo, revistas como a Tanto, que têm um certo padrão editorial que mantém, por exemplo, obras importantes. Então existem revistas, existem sites cuja publicação é destinada a uma determinada área. Então cabe descobrir, como descobrir esse tipo de site, por exemplo. Então eu acho que essa é uma... Léo, falando em escola, você é um autor que mantém uma relação muito intensa com o seu público leitor, sobretudo no ambiente escolar, né? Você tem notado alguma mudança de comportamento, né, vamos dizer assim, do leitor em relação a essa ideia do suporte do papel, já que esse público é um público que está se acostumando rapidamente ao meio digital? Olha, eu acho que talvez ainda seja cedo para falar se realmente houve alguma alteração. O que eu já posso perceber, tanto em escolas que eu visito, né, crianças, adolescentes, quanto também os jovens que são meus alunos na faculdade, então já é a turma de 18 a 20 e poucos anos, é que a internet, ao contrário do que muita gente imaginava, está reativando um pouco esse gosto pela leitura e até pela escrita, né? Está voltando à moda, entre aspas, aí você escrever carta, mandar, né, e-mails, mandar, ler. Então, eu acho que aos poucos, em pouco tempo, eu acho que o nível de leitura, de vocabulário e de escrita, tudo vai melhorar um pouco. Eu tenho essa impressão. Luiz Edmundo, falamos em leitura, né? E essa é uma palavra que, como nós dissemos no início do programa, é uma daquelas palavras que trouxe algum incômodo, né? Polêmica, vamos dizer assim, se não polêmica, algum incômodo ao dizer, puxa vida, o livro nunca vai ser isso, ele vai ser sempre insubstituível, porque ler na tela do computador é extremamente cansativo, não é cômodo, o livro a gente não leva, o computador a gente não leva para a praia, o livro a gente leva para o banheiro, essas coisas assim. Você, como editor de uma revista eletrônica, coloca o texto literário à disposição do leitor e você tem que ter uma preocupação do designer. Você tem que dar comodidade ao leitor. Como é que fica isso para você? A nossa preocupação com o design é muito grande e com a logística de navegação, ou seja, tornar a revista fácil para quem está visitando. Uma outra, eu acho assim, interessante ler no computador. Eu gosto de ler e acredito que muita gente também tem lido no computador. E não vejo a internet como alguma coisa assim capaz de tirar o espaço do livro. Não vejo. Acho que são duas coisas distintas. Se você quer ir para a praia ou quer ir ao banheiro, você pode levar o livro. Mas se você está sentado ali de frente, você pode também ler no computador. E há sempre a possibilidade de você imprimir os textos que estão na internet. Claro.
Agora, eu acho que é fundamental para as revistas de literatura é ter um bom design e ter uma logística de navegação fácil. A nossa preocupação é tornar a revista fácil de navegar. Ou seja, as seções são bem específicas, a pessoa sai dali, volta para a capa, sai da capa, vai para ali, de tal forma que você não se perde muito. Isso é uma preocupação nossa. E eu acho prazeroso, continuo achando que ler no computador é muito legal. É muito satisfatório. E a sua opinião sobre isso? Do ponto de vejamos, está vindo aí o livro eletrônico, o e-book. Né? Como é que você vê essa questão da leitura e evidentemente... Bem, a pergunta é sobre o livro eletrônico, né? Eu acho o seguinte, eu pessoalmente, embora trabalhe com ciência da computação, gosto muito do papel, gosto do livro, gosto de apreciar uma bela capa bem desenhada, de olhar a orelha de um livro. No entanto, eu fui acostumado a jornais, revistas e livros onde os equipamentos eletrônicos não fizeram parte de minha infância. Agora, se a gente pensar nessa geração atual, meninos que têm 12 anos, 10 anos, que veem televisão desde 1 ano de idade, jogam videogame desde 2 anos de idade, certamente o livro eletrônico vai ser uma forma de leitura muito mais apropriada para eles do que o papel, provavelmente. Porque a tela é para eles o que o papel era para a gente. Tá? Então, por isso, há essa exploração do livro eletrônico no sentido de marketing, dessa tentativa, e eu acho que tem experiências interessantes. Essa última o lançamento do livro do Stephen King, Riding the Bullet, que vendeu 400 mil exemplares. Em pouquíssimas horas. Em pouquíssimas horas. Exemplares não, porque você descarrega o livro no seu computador e tem algumas particularidades interessantes. Por exemplo, você não tem condições de imprimir o livro no papel. Você só pode lê-lo na tela. Ele tem um dispositivo de software que não permite a impressão daquilo que está na tela. Eu acho que isso vai ser um grande mercado, principalmente para essa geração que cresceu e viveu com os olhos numa tela. Ok. No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre a internet como suporte para novas manifestações artísticas. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com Virgílio Fernandes de Almeida, Luiz Edmundo Alves e Léo Cunha sobre o tema literatura e internet. Léo Cunha, falando agora de novas manifestações artísticas na internet, você trabalhou especificamente com a questão da hiperliteratura, né? Eu gostaria que antes que você falasse para nós especificamente da hiperliteratura, você nos comentasse um pouco de antecedentes dela na literatura impressa, como é o caso de Raymond Queneau, que você tem aí para nos mostrar. Olha, vários autores fizeram algumas experiências com textos não lineares, textos que tinham alguma espécie de espacialização, né, como Borges fez algumas experiências no Ficções, por exemplo, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, ou O Exame da Obra de Herbert Crane, o Cortázar com o Jogo da Amarelinha, né? E o Queneau, na crítica. Vários aí, né? E o Raymond Queneau, que fez também uma série de experiências. Uma delas é essa aqui, que é o 100 trilhões de poemas, que é um livro que tem 100 trilhões de sonetos. Na verdade, são 10 sonetos, mas eles são como aquelas brincadeiras aqueles joguinhos de criança que você vai passando as tiras. Então, à medida que você vai passando aqui, você vai formando novas combinações desses 10 sonetos, e no final você tem 100 trilhões de sonetos, né, todos com as rimas, todos fazendo sentido, né, lógico que alguns vão para o surrealista, mas é um livro que é um clássico lá na França, que é muito interessante. Agora, vamos dizer, um precursor do que a gente chama do hipertexto hoje, né? Mas o que a hiperliteratura faz é levar isso um passo além, né, na verdade. É como se cada obra que eu chamo de hiperliterária, né, cada um desses textos fosse um objeto diferente. Não é igual ao livro que qualquer texto, na verdade, por mais que sejam diferentes, mas tem um objeto que funciona sempre da mesma forma. Na hiperliteratura, não. Um texto funciona de forma aleatória, o outro funciona com multimídia, o outro não. O outro combina o aleatório com multimídia, o outro tem caminhos múltiplos, o outro é um caminho em forma de árvore, que cada um dá várias opções. Então, são diversas maneiras de estruturar uma narrativa, e lógico que com aquela questão, né? O autor não pode imaginar que o leitor já vai ter lido um determinado link antes de passar para outro. Então, tem uma série de questões que surgem aí, né? E agora, tem essa questão de são textos que não fazem sentido se impressos.
porque não tem uma sequência que você poderia, não, essa é a sequência que eu vou imprimir, né? Cada leitor estabelece a sua sequência de leitura, cada leitor abre ou não um certo link, cada leitor clica ou não num recurso de multimídia. Então é um tipo de narrativa que eu acho muito interessante, né, e que eu dediquei aí 3 anos para estudar isso no mestrado. Quer dizer, como é uma escrita labiríntica também, é tecnicamente impossível de ser impressa, né? Uhum. Quer dizer, não há condição da impressão, né? Só uma última pergunta relativa a isso. Você, como autor, tem algum experimento ou pensa em fazer experimentos literários nesse terreno? Olha, eu estou quase terminando um conto hipertextual, assim, que ele funciona como um jogo de futebol, onde dependendo para quem que você passa a bola, você segue um caminho ou outro, mas ainda tô terminando, assim, eu não sei nem se eu vou ter coragem de mostrar ainda para os outros, não, mas já estou fazendo umas experiências nesse sentido. Ok, Edmundo, você é videomaker, tem um trabalho também com a linguagem visual extremamente profissional. Gostaria que você dissesse para nós, você vê a internet nesse aspecto também de suporte para manifestação de novas formas artísticas? Ah, sim, vejo. Mesmo porque, em se tratando de arte, as coisas estão sempre mudando, né? Os artistas estão sempre buscando novos caminhos. E eu acho que a internet, o próprio hipertexto, eu já acho que é uma manifestação disso. E a tendência é que os jovens artistas, os jovens escritores, usem a internet como uma forma também de trazer novas possibilidades para a arte, para a literatura de maneira geral. Uhum. Ok, Virgílio. Bem, eu acho que tem um aspecto interessante aqui. Quando se pensa, por exemplo, na performance de um artista, né? Se o artista vai fazer uma certa performance, né, seja uma demonstração de uma obra de caráter natureza plástica, mas aquela performance no mundo convencional, real, ele está condicionado àquele instante e àquelas pessoas que podem assistir. Ou talvez ver uma cópia daquilo. Já na internet, essa performance ela pode ocorrer várias vezes, ela pode ter a participação de pessoas que estão espalhadas em qualquer lugar e pode ter até um caráter assíncrono, ou seja, não há necessidade de ter as pessoas envolvidas na performance ao mesmo tempo. Então, essa mudança que a internet permite na percepção do tempo e da distância, eu acho que está sendo explorada já por alguns artistas para mostrar talvez uma nova maneira de expressão. Uhum. Você concorda em que, retomando o vídeo, por exemplo, o vídeo, a partir do momento em que ele se tornou videoarte, quer dizer, descobriu-se nele potenciais que os especialistas na técnica do vídeo jamais imaginariam, mas o artista descobriu. Você concorda com essa assertiva de que os artistas, sobre qualquer suporte, são os desvendadores de segredos? Totalmente. Que o técnico não vê, não vislumbra? Eu não desprezaria tanto os técnicos, mas tenho certeza de que os artistas estão mais imbuídos desse espírito criativo e inovador. Os artistas estão sempre buscando novidades. Então eu acho que a internet, independente de ser internet, ela se apresenta como um instrumento para os artistas inovarem. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que em breve a gente vai estar vendo inovações feitas por artistas dentro da internet. Ok. Léo Cunha, Luiz Edmundo Alves, Virgílio Fernandes de Almeida, Vereda Literária agradece a entrevista de vocês e deseja-lhes muito mais sucesso no trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado. Para encerrar, um fragmento de um texto da ensaísta Heloísa Buarque de Holanda sobre o assunto para a nossa reflexão. O interessante é que enquanto transformações profundas se anunciam nas relações autor-leitor, na noção de autoria, na questão da propriedade intelectual, ou mesmo no experimentalismo com os recursos digitais, as políticas literárias tendem a reproduzir a esfera pública presencial. A web parece se oferecer como o espaço ideal para a amplificação das denúncias de desigualdades e afirmação de identidades contra-hegemônicas. O que leva a uma outra apressada constatação. O novo espaço cibernético, seus links poéticos e sua indução para uma contínua transmutação de subjetividades que se repete em cada escolha de logins, senhas pessoais, homepages ou na multiplicidade de encenações exibidas diariamente nos palcos dos chats, sinaliza a liberação iminente de uma explosiva demanda reprimida de energias identitárias. 2000 promete.
recebemos na produção do programa Vereda Literária as seguintes obras: A Coruja que se Gabava, de Conceição Aparecida Giori, da editora Muiraquitã. O livro Oficinas, Mulher Negra e Saúde, um manual, de Fátima Oliveira, da Masa Edições. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.